Olá! Estamos de volta com o programa Falando Sobre, um projeto da Escola do Legislativo da Câmara de Varginha, que toda semana traz assuntos relevantes para a nossa comunidade. Hoje estamos aqui com a delegada titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, doutora Geni Rodrigues Azevedo, que vai abordar com a gente um pouco sobre a questão da violência doméstica no nosso município. Delegada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para a gente debater esse assunto tão importante, principalmente nesse mês de março, onde são realizadas diversas ações, de valorização da mulher, também de enfrentamento, à violência. Vamos começar, doutora, falando sobre a questão da pandemia. Ainda vivemos, num ambiente pandêmico, em que muitas pessoas tiveram que enfrentar o isolamento social. Como que foi essa realidade aqui no nosso município em relação à violência doméstica? Nós tivemos um aumento significativo dos casos de violência doméstica durante a pandemia. Em 2020, ali no início, houve uma queda drástica em todos os índices, mas é claro, a gente podia perceber, até porque as vítimas passaram ao confinamento, a ficar em isolamento direto com os agressores. Então, essa demanda de violência ela foi diminuída, mas ela era subnotificada. Na verdade, a gente sabia que havia um índice alto de violência doméstica aqui no nosso município, porém as mulheres não estavam procurando ajuda. Os canais utilizados eram mais através do 180, que são as denúncias de cunho sigilosos, em que elas não se identificam. Depois, passado esse período crítico, voltaram e o número é alarmante. Digo que a gente tem casos assim, quase que o dobro do que a gente fazia normalmente nas delegacias. E teria, assim, uma explicação para esse crescimento tão vertiginoso assim? Os estudos apontam que todos esses problemas sociais que vieram junto com a pandemia, isso acarretaram o aumento da violência doméstica. O desemprego, a falta de escola, então todo aquele ambiente se tornou um ambiente muito hostil para as famílias, porque faltava tudo dentro de casa, mas ao contrário aumentou o número de pessoas envolvidas com álcool. Então a gente teve uma demanda muito alta de mulheres que iniciaram o uso de álcool, isso também foi uma crescente que a gente percebeu. E não só a violência doméstica, mas um número alarmante também de abuso sexual contra crianças, também que nós notamos. Aliás, assim, foi de todos os casos, esse tipo de crime é o que me chama mais atenção aqui em Varginha. Número muito alto. É uma situação complicada, onde as pessoas que estão para proteger as crianças dentro de casa acabam que cometem esse crime, Exatamente. É uma realidade muito difícil. Nós tratamos ali na delegacia de mulheres além dos casos de violência doméstica, nós também trabalhamos com todos os grupos de vulneráveis. Então, tratamos os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes e também os casos contra as populações LGBT e, enfim, idosos também, número crescente de violência doméstica contra idosos que nós estamos acompanhando aí durante a pandemia. Então, é uma situação que precisa, sim, ser observada com cuidado e criar mecanismos de proteção ainda dessas mulheres. A gente fala muito, eu agradeço todo o espaço que a gente vem tendo ao longo desse tempo e nunca basta. A gente precisa continuar, porque os casos aumentam a cada dia. E assim, a senhora já abordou, que no começo da pandemia houve uma subnotificação, mas os órgãos responsáveis estavam atentos, inclusive tiveram várias estratégias, para que a mulher não precisasse ligar por enfrentar o seu agressor na frente dele, para falar com a polícia, fazer alguns sinais, iam buscar alguns outros recursos também, Sim, exatamente isso, Mirela. Tivemos, todos os órgãos aí da rede de proteção, e isso eu falo a nível mundial, que criar mecanismos para que essa mulher pudesse ter acesso à proteção do Estado.
Porque se dependesse dela acionar a polícia, muitas vezes ela não consegue, né? Porque um dos primeiros objetivos do agressor é impedir que ela tenha acesso ao socorro. Então, ele danifica o celular, né? Ele impede que ela saia de casa. Então, através desses mecanismos foram criadas diversas ações, né? Que nós vimos aí, o X Vermelho, que começou lá com uma ação das farmácias, né? Junto com o CNJ, e depois isso foi propagando para todos os órgãos aí e até comércios mesmo que aceitam esse tipo de ação. Enfim, além de muitas outras ações mesmo de órgãos aí que fizeram dentro das suas empresas para trabalhar com os públicos mesmos seletos de empregados, enfim. Foi um período, e está sendo ainda, porque não encerramos, né? A gente ainda continua, atípico, diferente e que tem mostrado para nós que a gente precisa estar atento, né, às mudanças e melhorando. A gente precisa melhorar o que vier. E o tempo todo a gente está tendo alterações na lei, né? Enfim, tudo que vier para poder proteger, né, essas mulheres dessa ação tão grave e evitar que se chegue ao, né, terrível feminicídio, que é a ponta, né, do iceberg, é o que a gente espera. Doutora, e como a senhora avalia as mulheres estão buscando os seus direitos, cumprir os seus direitos? Isso tem mudado ao longo do tempo ou não? Elas continuam ainda caladas, sendo vítimas caladas? É um mês importante, né? A gente está tratando exatamente dos direitos, né, que foram conquistados ao longo aí, né, desse tempo todo em que as mulheres aí estão pleiteando. Eu vejo assim, a gente precisa celebrar cada conquista, né? As mulheres estão hoje, eu sou um exemplo disso, né? Estou aqui ocupando um lugar que é eminentemente masculino. Então, a cada dia a gente tem visto aí mulheres quebrando esses paradigmas e utilizando e ocupando espaços masculinos. Outro dia eu parei no sinal assim e veio uma dezena de motocicletas e tinha todas mulheres, assim, sabe? Achei lindo aquilo de ver, porque né, são as oportunidades que estão sendo nos dadas e a gente precisa, ainda falta muito, a gente precisa caminhar demais, porque realmente ainda é muito difícil, né? A gente fala muito de questão de igualdade, mas ainda há que se melhorar, é muito desigual em todas as áreas. Nós estamos buscando aí, né, conquistar o nosso espaço, mas é sempre muito mais difícil para as mulheres. Doutora, a senhora falou que aqui, né, a delegacia atende não só os casos das mulheres vítimas de violência, mas também crianças abusadas, idosos, né, que sofrem agressão. É uma rotina puxada de trabalho também, né, doutora? Como que é essa rotina de trabalho dentro de uma delegacia nesse nível, e como manter também a saúde mental, né, num trabalho desse, como a gente já sabe que a mulher tem muitas cargas, né, além do trabalho, tem a casa, os filhos, né, a saúde emocional, como que fica nesse caso? Mirella, são centenas de mulheres atendidas na delegacia mensalmente. Nós recebemos ocorrências da Polícia Militar, que são os REDs, centenas também, os números são altíssimos, então quando a gente fala de uma demanda muito alta, que realmente exige muito dos profissionais que lá trabalham, exige uma capacitação diária dessa equipe, porque é um olhar diferenciado, é uma delegacia que trabalha com famílias, que trabalha com grupos muito vulneráveis e que precisam de uma atenção diferenciada. Eu sempre falo que nas demais delegacias especializadas, a vítima chega com sangue nos olhos, né? Ela quer a ação da justiça, ela quer a punição do agressor, diferentemente da vítima que chega numa delegacia de mulheres. Porque lá a mulher ela não quer a prisão do pai, dos filhos, né? Ela quer que a polícia dê um susto. Né? Porque aquele homem, na visão dela,
é o pai dos filhos, é um homem que trabalha, enfim, é difícil para que essa vítima se enxergue na condição de vítima. Então, a gente precisa trabalhar com um olhar muito cauteloso, de acolhimento, né, para poder fazer com que essa vítima se reconheça nessa situação e tome providências. Nós temos lá uma demanda altíssima de 3 grandes grupos hoje de mulheres, que é a questão de meninas até 14 anos, vítimas de abuso sexual, de todo tipo de agressor, principalmente os agressores de dentro de casa, padrastos, pais e parentes muito próximos. Também nós temos a vítima, né, de violência doméstica que é praticada pelo companheiro, pelo marido, essa que vai numa faixa aí até os seus 45, e uma demanda muito alta de idosos que também sofrem violência. E aí a gente volta na questão da pandemia, que aumentou muito o número da questão de usuários. Então, são seus próprios filhos os agressores, né, que praticam essas agressões contra as idosas e idosos, né, também os pais, porque querem ali, né, adquirir dinheiro, comprar drogas, e então, enfim, esses são os 3 grandes grupos. E, como você disse, é muito difícil lidar, porque a gente vai lidar com a questão da família. A delegacia de mulheres, né, embora a gente fale delegacia de mulheres, mas é uma delegacia da família, né, porque ali ela vai chegar, ela tem que ser acolhida, tem que ser tratada, encaminhada para fazer os exames periciais, caso ela chegue na delegacia machucada, os demais exames que tem que ser feito, as políticas, né, de acolhimento, de ajuda, dos conselhos, acionamento dos centros de referências, psicólogos. Então, é um trabalho que demanda uma atenção muito especial e é exaustivo, realmente exaustivo. E atualmente, a gente vê, né, os policiais civis batalhando pelos seus direitos também para ter uma condição de trabalho, né? Além disso, ainda tem que fazer milagre dentro da delegacia, né, com o pouco recurso que tem, né? A gente vê que realmente a barra é pesada mesmo. Muito. A gente atua através de convênios, né? Que bom, né, que temos aí o município com convênio, que fornece para nós uma grande parte do que a gente utiliza lá de materiais. Infelizmente, o Estado deixa a desejar, né? Essa é uma bandeira que nós estamos realmente recentemente levantando aí com todas as forças de segurança, porque basta, sabe? Já não dá mais para trabalhar levando objetos de casa, levando o seu próprio computador, gastando o seu combustível, utilizando o seu veículo, para fazer um serviço que é tão bacana, é tão bonito, sabe? Que ajuda tanto a sociedade. É essencial, né? né? É essencial, um serviço essencial. Aliás, as delegacias, se não me engano, a Delegacia de Mulher, inclusive, foi o único órgão de segurança que não parou um único dia durante a pandemia. E, enfim, nós estamos aí e a gente precisa, assim, desse apoio, né, dos nossos governantes aí, para que quando se pensa em diminuição de índice de violência, a primeira coisa que tem que ser feita é exatamente isso. É orçamento, é dinheiro, a gente precisa disso na delegacia. Né? Não tem como trabalhar ali sem uma casa-abrigo. É o que a gente tem tentado muito. Né? As mulheres têm ficado na delegacia, às vezes chegam a dormir na sala da delegacia. Porque, infelizmente, a gente ainda não tem um local de acolhimento para essas mulheres. Não raras vezes eu mesma tenho que custear a alimentação para elas, para as crianças. O tempo inteiro, quem me conhece sabe que eu peço aí fraldas, mantimentos, eu estou sempre pedindo, porque assim, eu poderia estar fazendo só o trabalho de polícia e encaminhar para a justiça ali, enfim, o meu trabalho. Só que quando você lida com esse tipo de situação, que muitas vezes a criança chega lá toda quebrada, como é que você devolve essa criança para casa sem correr atrás de um médico para fazer um exame específico, sabe? Sem avaliar o que é que ela tem. Essas mulheres também, sem pedir um socorro, porque às vezes o agressor já queimou tudo que ela tinha, ela chega lá com a roupa do corpo na delegacia. Então vai muito além do trabalho policial.
né? As pessoas não têm conhecimento disso, mas só quem está ali na lida diária sabe o tanto que a gente precisa desse apoio dos governos, para que o trabalho flua, né? E além disso, doutora, quais seriam os outros pontos, né, que a senhora poderia levantar para a gente que devem melhorar para que essa violência, esse combate à violência seja efetivo? Políticas públicas, qual seria assim a sua sugestão para melhorar nesse setor, para a gente conseguir enfrentar isso de maneira correta? A gente vê assim, no mundo todo, locais onde as mulheres exercem os papéis aí nas governanças, a desigualdade é menor. Eu acho que o primeiro passo, além, claro, né, de falar de educação, que é impossível a gente falar de política pública e não começar lá pela educação, que é tratar, né, falar de assuntos de violência doméstica lá na escola. Começar lá e seguir até a universidade. E depois disso, a gente precisa aprender a votar. A gente precisa colocar mais mulheres aí, sabe, na política. Aqui em Varginha a gente tem um exemplo muito claro, né, de termos apenas uma representante feminina na bancada. É necessário que outras mulheres também enveredam por essa área, porque é só dentro da nossa representatividade, é só conhecendo como que a gente vive, como que lida, o que é ser mulher, como é ser mãe, trabalhando dentro dessas políticas, é que eu acredito que as desigualdades minimizem. E terceiro, eu acabei de dizer aqui, o orçamento, né? Se fala muito de uma lei linda, é a terceira lei mais bonita, perfeita e acabada que existe no mundo. Ela trata de todas as políticas públicas, de todos os órgãos, ela insere todos os atores ali para que essa mulher tenha realmente atendimento e referência, mas a gente ainda é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Então, uma coisa não está funcionando aí, né? Se a gente tem uma legislação tão evoluída e tão perfeita e a gente não consegue diminuir os índices, alguma coisa está acontecendo e eu preciso avaliar. Essas mulheres vítimas, né, de violência, hoje em dia, quais são os recursos que ela tem para fazer essa denúncia, para fazerem valer os seus direitos? Então, aqui em Varginha, ela pode chamar, né, as polícias através do 190, caso o crime esteja ocorrendo imediatamente ali e ela precise de uma situação flagrancial. É a polícia militar que vai fazer esse atendimento. Os demais casos, 197, a polícia civil, para casos que já ocorreram, e aí nós vamos investigar. O 180, que é um canal de atendimento utilizado muito, a gente recebe, assim, uma enormidade de denúncias, e ali é importante porque ela não precisa nem se identificar, mas é importante também que ela passe dados seguros para que a gente possa efetivamente localizar essa mulher ou o agressor. Enfim, e também a gente tem hoje um aplicativo importante da Polícia Civil, que é o aplicativo MG Mulher. Eu gosto muito dele e estou sempre falando sobre esse aplicativo. Nele a mulher ela vai ter ali condições de colocar uma rede de confiança dela, né, que são amigos, familiares, e no momento que ela estiver na iminência de sofrer um ataque ali violento, ela pode acionar, né, esse telefone ali e é aquele que a gente chama do botão de pânico, conhecido. Ele vai chamar alguém daquela lista de confiança. Então essa pessoa vai saber que a vítima está precisando de socorro e vai acionar a polícia. Então o aplicativo MG Mulher é importantíssimo e eu acredito que se todas as mulheres, né, baixarem os seus celulares, é gratuito e, né, importante que tenha internet, porque precisa da localização, e tem funcionado bastante, a gente recebe muita denúncia dele. É só procurar na loja de aplicativo MG Mulher. Isso, MG Mulher. E também aquela máxima, né, de que, ao contrário, de que briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher sim, né? Se um vizinho está escutando alguma coisa, se a gente está presenciando alguma coisa, também procurar os órgãos responsáveis para ajudar aquela vítima. Sim, importantíssimo. Chegou à noite, ouviu barulho em casa, barulho de móveis quebrando, crianças chorando. Por favor, peça ajuda por essa mulher, que às vezes ela não vai conseguir
você vai conseguir evitar um feminicídio. A gente tem casos aí de denúncias de vizinhos que fizeram e a Polícia Militar conseguiu chegar a tempo realmente de evitar uma tragédia. Obrigada, doutora. A gente agradece muito a sua participação conosco. É um assunto que a gente realmente tem que estar sempre batendo na tecla, né? A gente vê se a gente consegue diminuir esses índices estrondosos que a gente tem. Muito obrigada pela parceria de sempre com a Câmara de Varginha. E a vocês que nos acompanharam, muito obrigada. Se tiver alguma sugestão, algum comentário, queira fazer, pode comentar aí embaixo aqui, né, no Facebook ou no YouTube. Nós também agora temos um canal no YouTube, só procurar lá, Falando Sobre. Você vai acompanhar os nossos vídeos semanais sobre assuntos relevantes aqui da nossa comunidade. Muito obrigada pela participação e até a próxima.